Descubra porque o preço não é o único fator de compra do cliente. Então vamos lá. Geralmente quando as pessoas entram em contato comigo, geralmente são donos de pequenas empresas. Sérgio, eu preciso da sua ajuda, cara, eu não estou vendendo tanto, eu trabalho, e o resultado não aparece. Sérgio, o resultado não está aparecendo. E aí, quando o resultado não aparece, as pessoas, os empresários, ficam com medo de quebrar, ficam com medo de ficar endividados, ficam com medo de ser apontados na rua como fracassado, ter cobrador batendo de porta em porta, e entram em contato comigo. Eu costumo dizer que você tem que descobrir quem é o seu cliente ideal. Público-alvo representa todas as pessoas que podem comprar com você. E cliente ideal é uma parte desse público-alvo com muito mais chance de comprar com você. Por exemplo, todo mundo que precisa vender pode comprar os meus treinamentos online. Porém, as pessoas que mais compram, que representam 90% do meu público, são donos de pequenas empresas que ou trabalham sozinho, e aí tem um negócio, trabalhar sozinho é uma merda, ele se sente sobrecarregado, ou então tem poucos colaboradores, poucos funcionários. E por ter poucos funcionários, eles também ficam sobrecarregados. Apesar de nós termos vendedores, nós temos líderes de equipe, nós temos profissionais liberais, mas eu costumo dizer que quem mais se inscreve, para quem eu produzo todo o meu conteúdo, é cliente ideal. Beleza? Então vamos lá, que são donos de pequenas empresas. Normalmente, o cliente chega pedindo, falando de preço, porque o cliente, anota aí agora, o cliente pergunta sobre preço porque ele não sabe perguntar outra coisa. No passado, sei lá, tempo dos nossos avós, dos nossos pais, os produtos e serviços eram muito parecidos. Então, se os produtos ou serviços eram muito parecidos, o único diferencial competitivo era o preço. E não é só produtos e serviços parecidos. Não é só isso. Tinham poucos concorrentes. Antigamente tinha pouco concorrente. Então, o seu avô, a sua avó, quando mandava o seu pai e a sua mãe comprar alguma coisa, vai lá comprar, mas pergunta o preço. Porque produtos e serviços eram muito parecidos. O único diferencial competitivo era o preço. Aí os seus avós, os nossos avós, ensinaram isso aos nossos pais. Os nossos pais ensinaram a gente. Então as pessoas quando chegam normalmente numa loja, numa escola, numa empresa qualquer, a única coisa que ele pergunta é o preço, é automático. Ele não sabe perguntar outra coisa. E cabe a você levar o cliente a pensar em outras coisas. Então entenda, você é o responsável em conduzir o cliente para perguntar outra coisa. E agora eu vou falar para você a diferença de preço e valor. Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente paga para você. Beleza? Dinheiro tem a ver com preço. Então, preço é o que o cliente paga. E valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente começa a ter quando ele começa a se relacionar com você. Então, valor representa o seu produto ou o seu serviço. Valor representa todos os impactos que o seu produto e o seu serviço vão gerar na vida do cliente. Valor representa a qualidade do seu atendimento. Valor representa, digamos, a consultoria ou toda a explicação que você dá no processo de vendas. Valor representa você mostrar para o cliente que você conhece o problema dele melhor do que ele imagina. Porque quando o cliente percebe que você conhece o problema dele de uma forma melhor do que ele falaria, então ele, caramba, esse cara conhece o meu problema melhor do que eu. Cara, esse cara sabe do que eu estou passando. E aí quando o cliente percebe que a gente conhece o problema dele melhor do que ele mesmo, que a gente fala, explica o problema melhor do que ele mesmo explicaria ou que ele mesmo falaria, ele percebe que a gente é especialista no problema dele e, consequentemente, nós somos especialistas na solução do problema dele. Então, quando o cliente percebe que nós somos a solução do problema dele, que nós conhecemos a solução do problema dele, ele começa a não se preocupar mais tanto com o preço. Você pode ter um concorrente de preço menor,
mais antigo, o mais conhecido, mas ele se conecta com você. Ele mostra, você mostra para ele, você é especialista. E ele fala, cara, esse cara sabe do que eu estou falando, vou investir nessa pessoa, vou confiar nessa pessoa. E normalmente quando o cliente, primeiro ele chega falando do preço, porque ele só sabe falar isso. Número 2, quando você sabe o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra, e você faz uma explicação baseado no que ele está ouvindo, do que ele quer ouvir. Deixa eu aproveitar e pegar uma pergunta aqui do Rogério. E quando não há conexão? Rogério, existe uma coisa chamada cliente ideal. Quando você entende quem é o seu cliente ideal, você escolhe, você passa a se comunicar com o cliente ideal. O cliente ideal é aquele cliente com mais chance de compra com você. Ele pede menos desconto ou não pede desconto, ele sabe que tem um problema. Ele valoriza a solução do problema, ele quer resolver esse problema. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um aluno chamado Afrânio. O Afrânio, ele é representante comercial do segmento de moda feminina. O que o Afrânio fazia? Ele pegava o carro dele, ele mora em São Paulo, no interior de São Paulo, enchia o carro dele de roupa, né, da fábrica que ele representava, e ele ia rodar as cidades no interior de São Paulo oferecendo os produtos, as lojas, né? O cliente dele eram lojas de moda, de roupa feminina. Então, ele chegava numa cidade, ele visitava todas as lojas de moda feminina da cidade. E ele disse, gravou vários depoimentos em vídeo, o cara ficou muito grato a gente. Ele disse que nos depoimentos, não sei se alguém já viu esse depoimento dele, que ele dizia que às vezes ele visitava 20 a 30 lojas e às vezes não fazia venda após visitar 20, 30 lojas. Porque ele via quem é público-alvo são todas as lojas que vendem roupa feminina. Ok? Mas quando ele entendeu quem era o cliente ideal, o cliente com mais chance de compra, que eram, por exemplo, vou dar um exemplo, digamos que a blusa, as blusinhas que ele vendia lá, digamos que tivesse o preço médio de R$100. Se as blusas femininas que ele vendia por R$100, quer dizer, ele vendia para a loja revender a R$100. Quando ele entendeu que a cliente dele não era qualquer lojista de moda. Não adiantava ele chegar numa loja que vende roupa em banca, onde as blusas são R$20. Se as blusas são R$20, a cliente, a lojista, não ia comprar a blusa dele de R$100. E se ele chegasse em boutique, que vendia blusas a R$200, essas lojistas não iam comprar a blusa dele, que venderiam a R$100. Qual era a ideia do Afrânio na época? Ele ia em lojas de banca, ele perdia tempo vendendo em lojas, visitando lojas de banca, porque ele falava, cara, essa loja tem um monte de produto de R$20, vai ser importante para ela ter uma blusa de R$100. E também ele ia nas lojas de boutique, nas boutiques, que vendiam blusas a R$200, com o seguinte pensamento, nossa, eu vou lá, a boutique vende blusa a R$200, é importante ela ter blusa a R$100. Porém, isso estava errado. Quando o Afrânio chegava numa loja de banca e oferecia a blusa de R$100, não tinha conexão, Rogério. O lojista não se interessava, ele perdia tempo. Então, não tinha conexão quando ele visitava um lojista que não vendia a blusa dele. Então, o que ele aprendeu com a gente? Ele passou a descobrir quem era o cliente ideal. Então, ele entendeu que a blusa dele não é qualquer loja, são lojas que vendem o preço intermediário. Dessa forma, ele diz que ele parou de visitar lojas de banca e boutiques que não trabalhavam com um produto como o dele. Ele começou a visitar apenas lojistas que vendiam roupas no estilo daquele vendia, porra. E aí começou a gerar conexão, entendeu? Ele passou a não perder tempo com o cliente errado. Então, se você está com o cliente errado, visitando o cliente errado, nunca vai ter conexão. Se você está visitando o cliente certo, que valoriza o valor, né? Vê valor
no que você oferece, você não vai perder tempo. Então vamos lá, primeiro ponto. Você tem que aprender a gerar valor. Você tem que passar... E olha só que coisa interessante. O Afrânio, ele começou a pesquisar, a visitar vários clientes, lojistas, e começou a estudar esses clientes. Ele conta que ele, por acaso, a mãe dele também tinha uma loja de roupa, né? Na verdade, foi na loja da mãe dele que ele conseguiu esse emprego. A mãe dele começou a pedir emprego para os representantes, aí um deles já arrumou um emprego para o filho dela. E ele passou 3 dias, olha só o estudo do cliente ideal, ele passou 3 dias dentro da loja da mãe dele, ajudando a mãe dele. E só para observar o que os outros representantes comerciais, que eram concorrentes dele, falavam para a mãe dele. Ele começou a observar e anotar. Chegavam lá os outros representantes, que não sabiam que ele era representante. Ele estava lá tipo vendedor, tipo funcionário na loja, de cabeça baixa, mas igual coruja, prestando atenção, né? E aí ele disse que o que acontecia? Várias vezes ele começou a observar comportamentos padrão do representante que vendia e do representante que não vendia. O que ele observou? Quando o representante chegava e a mãe dele atendia, o representante botava muitas roupas no balcão da loja, ele reparou que a mãe dele não comprava. A mãe dele ficava, não sei o que, muito... olhava muito de coisa, tal. Não, eu volto outro dia. A mãe dele ficava confusa. Então, olha só, ele reparou que vários dos... tudo anotando, né? Ele foi anotando tudo e depois analisou os números. Ao analisar, ele percebeu que a maioria dos representantes... Perceba o seguinte, olha o que eu falei, a maioria. Não existe... nada é 100%, não é uma ciência exata. O comportamento humano não é exato. O ser humano é muito rico, cada um de um jeitinho. Mas é possível, quando a gente presta atenção da forma certa e onde a gente sabe onde olhar, a gente consegue perceber padrão. E qual foi o padrão que ele percebeu? Toda vez que o vendedor botava, o representante botava um monte de roupa, enchia o balcão de roupa, a mãe dele ficava confusa e não comprava. E ele percebeu que os representantes que vendiam para a mãe dele faziam o seguinte, botava a bolsa no chão, a mala no chão, do lado de cá do balcão, né? A mãe dele atrás do balcão da loja. Aí ele mostrava, olha só isso aqui que bonito, a mãe dele, gostei, legal, gostei dessa. Aí ele, legal, deixava aqui em cima. Aí pegava assim, olha essa outra aqui, ela, essa eu não gostei não. Aí em vez dele deixar no balcão, ele descia de novo para a bolsa, botava nos pés dele do lado. Ele não deixava a peça que a mãe dele não gostou em cima. Aí olha a segunda, gostei. Olha daqui, não gostei não. Aí quando, no máximo, a mãe dele tinha gostado de 3 peças, 3 roupas, aí ele deixava só as 3, no máximo, não botava mais, para não confundir. Não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. Eu chegar numa loja, o vendedor mostrar tantas coisas para mim, cara, eu fiquei confuso, vai dar trabalho essa porra, depois eu vejo. Então, no máximo 3, às vezes 2. E aí, negociava com ela aquelas 2, 3 peças. Porque eu não sei se você sabe, para a loja, normalmente as fábricas vendem uma grade. Existe uma grade, uma quantidade, a pessoa não compra só uma, né? Compra uma grade de quantidades e cores diferentes. Então, ao observar a quantidade, ele começou a perceber o comportamento do representante comercial, do vendedor que vendia muito, e aí ele começou a perceber o que a mãe... Outra coisa que ele percebeu, quando teve uma vez que um vendedor chegou na loja, lá um representante, aí chegou o vendedor, oi, dona fulana, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Aí a mãe dele falou, não, fulano, hoje eu não estou comprando nada não, estou sem dinheiro, hoje não. No pé que ele estava, na porta dele, já virou, ok, dona fulana, volta o mês que vem. Do jeito que ele foi, ele já saiu e virou as costas. Aí a mãe do Afrânio olhou para ele e falou o seguinte, nem entendi, poxa, nem me mostrou nada. Fez uma reclamação para fora. Vendedor chulé, nem me mostrou nada. Aí o Afrânio, mãe, não entendi, mãe. Por que isso? A senhora não falou? A senhora falou, eu ouvi. Que não queria nada. Ela, eu não queria não, mas vai que eu gosto de alguma coisa, eu acabo comprando. O vendedor perdeu a venda. Então o Afrânio,
quer dizer quando o cliente diz não, não quer necessariamente dizer que ele não vai comprar. Tem uma oportunidade. E a partir daquele momento, todas as vezes que a pessoa fala, não, não quero nada não, ele, tudo bem, então bom que a gente vem bater um papo, olha só, vou te mostrar uma novidade maravilhosa, olha só essa novidade aqui. Entendeu? Ele passou a não ligar para o que a pessoa estava falando, porque ele percebeu que nem sempre um não, às vezes o não é a preguiça. Anota uma frase aí, é mais fácil resistir no começo do que no final. Ela fala, não quero nada, porque ela não queria perder tempo. De repente ele chega, não, tudo bem. Hoje eu não vim vender não, hoje eu só vim aqui te ver e vim te mostrar uma novidade. Olha só que novidade linda. Aí de repente a pessoa fala assim, deixa eu ver melhor essa novidade aí. Aí acaba comprando. Então vamos lá. Por que é mais fácil resistir no começo que no final? É porque no começo, por exemplo, no caso da mãe dele, não quero não, tipo, eu tô ocupada, né? Eu tô sem paciência, eu tô cansada. Mas de repente, se a pessoa chega e mostra um produto que a mãe dela gostava, tipo assim, droga, esse negócio é bom, deixa eu ver esse negócio aí que eu gostei desse modelo aí, gostei dessa novidade. Ok? Então, olha a frase que eu ouvi do meus. Essa é mais fácil resistir no começo do que no final. É uma frase que eu ouvi não sei aonde. Mas a frase que eu ouvi de um aluno, anota aí agora, é a seguinte. O primeiro não do cliente geralmente é uma mentira. O primeiro não do cliente geralmente é uma mentira, porque o não é tipo assim, dona Maria, vim mostrar, não, hoje não, tô sem dinheiro, é uma desculpa. Volta depois. Outra coisa que ele percebeu. Na loja, aí ele disse assim, olha só que coisa interessante. Normalmente, dono de loja de roupa, de uma pequena loja, mesmo sendo uma boutique arrumadinha, geralmente não é o trabalho único. Geralmente, na opinião dele, são advogados, são funcionários públicos, tem outros negócios que também têm uma loja. É o que acontece lá. O cliente ideal do Afrânio, ele percebeu que o dono de loja não está lá o dia todo na loja e tem outros negócios. Por exemplo, eu tenho alunos que têm loja de roupa que também tem outras atividades. E aí o que ele diz? Sempre a cliente pedia desconto. Me dá um preço aí, senão eu vou lá em São Paulo, como é que é o nome daquela? Lá no Brás. Senão eu vou lá no Brás, hein? Lá em São Paulo é mais barato. E aí no começo, o Afrânio, antes de fazer essa pesquisa, ele já dava desconto. Ele já chegava dando desconto. Quer dizer, a cliente, olha aqui, tal cliente vindo, não gostei, mas tem que me dar desconto. Quero 10%, quero 20%. Tem que dar desconto. Ok? E aí ele dava. Só que com o tempo, quando ele começou a analisar melhor o cliente, ele percebeu que esse cliente não tinha tempo de ir. Era mentira. A primeira verdade do cliente era mentira. Essa é a frase correta, lembra? A primeira verdade do cliente é uma mentira. Eu quero desconto. O cliente queria desconto, mas ela não compraria. Ela não deixaria de comprar se ela gostasse e não tivesse desconto. Porque ela não tinha tempo de ir no Brás. Ela tinha outro negócio. Para ir no Brás é loucura, tem que ir de madrugada. Era um blefe, era uma mentira. Ela não tinha tempo, ela comprava com ele ou não comprava. O cliente fala que quer desconto, mas nem sempre isso é verdade. Número 1, que eu expliquei aqui, logo no começo, eu comecei falando sobre isso. Muita gente pergunta preço porque não sabe perguntar outra coisa, né? Os pais, os avós ensinaram, porque antigamente tinham poucos concorrentes e poucos diferenciais competitivos. As coisas eram tudo parecidas. Se tudo era parecida, o preço era o único diferencial competitivo. Hoje não. Hoje tem diferencial competitivo incrível em todos os lugares, em todos os mercados. E tem concorrente para tudo que é lado. Número 1. Número 2, os clientes compram, vai anotando aí, número 2, os clientes compram pelas razões deles. Então essas técnicas, esse método, serve para você que vende produto, serve para você que vende serviço, serve para você que vende para o cliente final, serve para você que
que vende para uma empresa. Mesmo sendo uma grande empresa, quem compra é uma pessoa que tem problemas, dores, medos, desejos, sonhos, tem objeções, ok? O Guilherme falou, trabalho com camarão congelado, tenho preço e qualidade para enviar para qualquer um. Beleza, só que você tem que... aqui vale um exemplo. Tem muita gente que acredita no seu produto, no seu serviço, mas não sabe como vender. Ou melhor, tem gente que fala, Sérgio, eu vendo muito bem, cara. Eu sou um ótimo vendedor, eu sei falar direitinho do meu produto. Eu só tô com um probleminha que eu não tô vendendo nada. Aí eu falo, porra, tu tá de sacanagem comigo. Como é que tu diz que sabe vender muito bem, se tu não tá vendendo porra nenhuma? Tu não sabe vender porra nenhuma, porra. Você só pode dizer que sabe vender muito bem se você estiver bombando de vender. Se você está vendendo mal, você não sabe vender porra nenhuma. Venda é método. Você tem que saber o método certo. Então tem script de tudo. É isso que eu ensino aos meus alunos. Eu ensino, por exemplo, eu tenho vários alunos aqui. Por exemplo, o Antônio Marcos está aqui. Ele começou a assistir gratuitamente, aumentou as vendas, depois comprou o script secreto e ele dobrou as vendas dele. Tem depoimento em vídeo dele falando como ele dobrou as vendas em 30 dias. Usando o método script secreto, que é tudo que eu estou ensinando aqui. Só aqui eu estou dando algumas dicas. O Antônio Marcos foi um cara que me sacaneou. Começou a me chamar de bruxo, de feiticeiro, porque ele trabalhava muito. Mas o resultado dele não era tão grande. Ok? O resultado dele não era tão grande. E ele, porra, como é que eu faço? Ele aprendeu o método certo.